O grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa, com a sua família, e tenhamos um dia abençoado por Deus, fechando esta semana em nome do Senhor Jesus Cristo, com chave de ouro. O Espírito Santo do Senhor, o nosso Consolador, que é o nosso advogado, aliado e amigo, e também o nosso Mestre, como disse Jesus, né? E o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos farão lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E nós vamos hoje para a terceira lição a respeito da oração do Pai Nosso. O Espírito Santo tem nos revelado algo muito importante para nós observarmos o tamanho das bênçãos, do poder, da graça e do ensinamento do Espírito Santo a respeito da primeira oração que Jesus ensina os seus discípulos e que foi escrita por Mateus no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Então eu quero dizer para você que a oração do Pai Nosso tem 6 petições que nós nos dirigimos a Deus. 3 diz respeito à santidade e à vontade de Deus. E 3 dizem a respeito às nossas necessidades pessoais do dia a dia. As 3 que falam da santidade de Deus estão nos 2 primeiros versículos. Ou seja, no versículo de número 9 e o versículo de número 10. Versículo 9 diz: Pai nosso que estás nos céus. Primeiro. Segundo, santificado seja o teu nome. Terceiro, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então nós vamos, amados, verificarmos esses 3 pontos sobre a santificação do nome do Senhor e desta palavra que nos traz, as nossas adorações a Deus. Então eu quero orar com você para que o Espírito de Deus venha nos iluminar a mente, para que nós possamos aprendermos a santa palavra de Deus conforme ela é. Senhor Espírito Santo, nosso amado Consolador, que é o nosso amigo, aliado e o nosso advogado, Senhor, nos ensina a ouvirmos, lermos, entendermos, compreendermos a sua santa palavra. Revela-nos a palavra do Senhor na oração do Pai Nosso, conforme ela é e segundo as nossas necessidades, para que nós possamos colocarmos em prática esta palavra dia após dia, enquanto vivermos aqui na terra. Obrigado, Senhor, Espírito Santo, Espírito da verdade, nosso Consolador, advogado, aliado, amigo, nosso professor e mestre. Te agradecemos e te louvamos. Então, meus amigos, nós vamos agora às 3 petições que nos envolvem em adoração ao nosso Pai. Primeiro, adoração, o significado da palavra adoração é quando nós chamamos o Senhor Deus de Pai nosso que estais nos céus. Quando nós começamos a orar o Pai Nosso, que Jesus disse, orai assim, Pai nosso que estais nos céus. Então veja bem que nesse momento nós estamos reconhecendo o Senhor Deus Todo-Poderoso
como nosso Pai celestial. Nós, filhos e filhas de Deus, temos que reconhecê-lo como nosso Pai celestial e devemos a Ele todo respeito e obediência em relação à lei e os mandamentos do Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, é preciso que nós venhamos aprender sobre essa palavra que é Pai Nosso que estás nos céus. Então, se nós somos filhos e filhas de Deus, nós temos como obrigação de reconhecê-lo como nosso Pai Celestial e devemos a Ele, ao nosso Pai Celestial, todo o respeito e adoração. E eu quero compartilhar com você, nós vamos aí às Escrituras Sagradas e vamos aí aprender com o Espírito Santo a respeito da obediência. É algo que o nosso Pai Celestial exige de nós. Meu amigo, minha amiga, a primeira coisa que Deus exige de nós é obediência. Obedecer, disse o profeta Samuel para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta as pessoas querer sacrificar a Deus alguma coisa e deixar de obedecer a palavra. Esse sacrifício é em vão. O profeta Samuel disse para o rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Em quem Deus tem mais prazer? Em sacrifício ou em obediência? Logicamente que é na obediência. Então nós vamos ver nos Salmos 36, verso 1, quando a palavra diz: o pecado fala no coração do ímpio, não há temor de Deus perante os seus olhos. Olha aí, o que o salmista está dizendo, o pecado fala no coração do ímpio. Quem são os ímpios? Ímpios são pessoas que não conhecem a Deus, que não querem conhecer a Deus e que rejeitam o conhecimento a respeito de Deus. São pessoas que dizem que Deus não existe, Deus não está aí, e começa até mesmo zombar de Deus e criticar de Deus. Esse é um tipo de ímpio. Mas tem um outro grupo de ímpios, que é o segundo grupo, que são pessoas que dizem que amam a Deus, que Jesus é verdadeiro, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, e Ele vai vir buscar a igreja, e todos aqueles que são salvos vão viver eternamente com Ele. Muitos desse segundo grupo até são pastores, outros presbíteros, diáconos, obreiros, obreiras, servos e servas de Deus, dizem eles, porém não respeitam a palavra e os mandamentos de Deus. Então tem muitas pessoas desse grupo que o próprio Jesus chama este grupo de falsos profetas. Se você lê as epístolas de João, primeira, segunda e terceira epístola, você vai ver que lá em volta dos anos 85 a 95 do primeiro século, houve tantos falsos profetas, tantas pessoas que infiltraram na igreja e trouxeram doutrinas falsas e começaram a influenciar a igreja a desobediência à palavra do Senhor. E o apóstolo João levanta e escreve as 3 cartas do Apocalipse. As 3 cartas que ele fez, são 4, 3 cartas do Apocalipse, e ele ali dá um ensinamento para a igreja, e ele diz ali claramente que vão surgir falsos profetas, como estava já naqueles dias, mas no final dos tempos, esse número de falsos profetas iam multiplicar.
E iam ser pessoas sábias, intelectuais, doutores, que iriam criar doutrinas humanistas, doutrinas próprias, doutrinas que seriam chamadas de doutrinas humanistas, satânicas e diabólicas, e ia enganar muitos seriam enganados por esses falsos profetas. E isso aconteceu já no primeiro século, e nos dias atuais estão multiplicando-se dia após dia. Para mim, este grupo de ímpios, que é o segundo grupo, são piores, muitíssimamente piores do que o primeiro grupo, que não crê, que não acredita, que zomba de Deus, etc. Porque esse grupo está dentro da igreja, e esse grupo está levando a igreja à perdição, por desobediência, por amar mais as obras da carne, as obras da natureza humana, do que os mandamentos e a lei do Senhor. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado e prestemos muita atenção. Então vamos aí para os Salmos 111, verso 10. Diz o salmista: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja bem, o temor. O que significa a palavra temor do Senhor? Que está inclusive lá em Isaías, capítulo 11, verso 2, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Ele quem? O Messias, Jesus. O Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o que é temor do Senhor? O que é temer ao Senhor? A definição bíblica para a palavra temer ao Senhor ou temor do Senhor é respeitar e obedecer a Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a Deus, andar segundo a palavra de Deus, na obediência aos seus mandamentos, para que nós sejamos realmente filhos de Deus por adoção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a primeira pessoa que eu vejo no Novo Testamento se curvando diante de Deus, sendo humilde ao extremo a Deus, e que realmente amou a Deus e o próximo como a si mesmo, o nome desta pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus obedeceu a Deus em todas as suas leis e mandamentos. Ele foi obediente ao Pai. E para que nós sejamos filhos de Deus, nós temos que nos adequarmos à lei e aos mandamentos do Senhor e vivermos conforme Jesus Cristo viveu. Ah, pastor, mas isso é impossível. Jesus, ele é filho de Deus. Mas lembra-se que Jesus, ele se esvaziou da sua glória e viveu como homem e não como Deus durante o seu ministério terreno. Então Jesus nunca nos mandou fazer alguma coisa que ele não o fizesse primeiro. Preste atenção o que disse Jesus, João 14,15. O Senhor Jesus diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, o Espírito da verdade, para ficar convosco
para sempre, até a consumação dos séculos. Então veja bem, meu amigo, minha amiga, se alguém diz que é filho de Deus, ele precisa conhecer a Jesus, ele precisa receber Jesus, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor e as leis do Senhor Jesus, e praticá-las, porque Jesus deixa claro: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Quem obedece os mandamentos do Senhor prova publicamente que esta pessoa ama Jesus. Como lá no primeiro século, né? Durante ali, quando Jesus estava com eles pessoalmente, Jesus o guardou lá na oração. Leia lá em João a oração de Jesus pelos discípulos. Ele disse: Pai, enquanto eu estou com eles, eu os guardei em seu nome, mas agora eu volto para ti. Guarde-os e livra-os de todo o mal, para que nenhum deles se percam. Então veja bem, meu amigo, minha amiga, ninguém ama a Jesus sem que primeiro obedeçam os mandamentos e a lei do Senhor. Está aqui, João 14,15. Então quem diz: eu amo a Jesus, mas não abandona o pecado, não faz o que Jesus mandou, é um desobediente ou uma desobediente à palavra de Deus, esta pessoa está enganando a si mesmo ou a si mesma. Preste atenção nisso, porque se nós queremos realmente sermos filhos de Deus, nós precisamos e devemos respeitar a Deus, respeitar o Senhor Jesus e respeitarmos os mandamentos do Senhor. Se nós não respeitarmos, nós não o amamos e nós não seremos reconhecido por Deus como filho de Deus. Presta atenção, João 14, verso 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o Consolador, para que fique com vocês para sempre. Veja bem que a promessa de Jesus não é para os desobedientes. A promessa de Jesus são para aqueles que realmente receberam a palavra do Senhor Jesus, arrependeram dos seus pecados e creram no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse isso claramente: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrepender do que, pastor João Mendes? Arrependermos dos pecados que praticamos antes de conhecer e recebermos a palavra de Deus conforme ela é. No meu caso, eu me converti aos 20 anos de idade, e a partir dos 14 anos de idade, eu já comecei a viver no mundo pecaminoso, conscientemente dos pecados que eu cometia. Então quando eu me converto aos 20 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia e descobri, através da revelação do Espírito Santo, que aqueles atos pecaminosos que eu cometi durante aquele período que eu não conhecia Jesus, eu precisaria me arrepender daqueles pecados. Primeiro passo: arrependei-vos, disse Jesus. Eu tive que me posicionar e fazer uma retrospectiva na minha vida e arrepender-me dos pecados que eu cometi. E como que eu ia provar para o Senhor e para o mundo que eu me converti a Jesus? Primeiro passo: eu precisei abandonar o pecado. Veja bem, meu amigo, se nós não abandonarmos os atos pecaminosos que nós cometemos no passado, antes de nós conhecermos a palavra de Deus e de nos convertermos a Jesus, nós não vamos provar nada a ninguém.
Então o primeiro ato é arrepender-se dos pecados, conhecer a palavra de Deus, porque lá em Apocalipse Jesus deixa bem claro para João, quando ele diz, Apocalipse 1:3, bem-aventurado é aquele ou aquela que lê, que ouve, que guarda as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado é uma pessoa feliz, bem-sucedida e próspera em todas as áreas da vida. Então, para isso, nós precisamos nos arrependermos dos pecados. Se não houver arrependimento e abandono dos pecados, não tem perdão e não tem salvação. Senhor, nós estamos hoje no terceiro dia, Senhor, desta mensagem de estudo que o Senhor está nos revelando. Nos abençoa, seja conosco e nos conceda as mais ricas e copiosas bênçãos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Revela-nos a tua palavra e nos conceda a sua vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Eu quero neste momento orar a Deus para a consagração das águas, para que o Senhor venha ungir essas águas para cura e libertação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos lhe apresentando, Senhor, as águas, que nós pedimos ao Senhor que venha consagrá-las, que venha, Senhor, ungir estas águas com a unção de cura e de libertação, para que ao usarmos estas águas, tomarmos elas, o Senhor venha nos curar e nos libertar de todos os males, todas as doenças, independentemente do seu nome científico, da sua gravidade. Não vai resistir à unção que está sobre essas águas e vão ser curadas e as pessoas libertas de todas as doenças e de todas as enfermidades, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela cura e pela libertação. Amém? Então, meus amigos e amigas, hoje nós estamos aí na terceira lição, né? Lembrando que hoje é dia 20 de abril de 2024, e no próximo sábado, dia 27, se Deus quiser, nós vamos voltar aqui com a quarta edição desse estudo da Palavra de Deus. Eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, que venha conosco para esta obra de evangelização interdenominacional. Venha conosco para pregarmos esta palavra em nome de Jesus, conforme ela é. Então, o que você vai fazer para nos abençoar? Primeiro, eu quero que você ore por mim, pelo pastor João Mendes e por todos os pastores, inclusive o pastor da igreja onde você congrega, para que nós, pastores, possamos pregar a palavra de Deus conforme ela é, com poder, com autoridade e com unção do Espírito Santo, para que esta palavra possa penetrar entre o coração e a alma daqueles que ouvem, para que possa discernir ou dirimir qualquer dúvidas oriundas que existem nesses corações, para que as pessoas entreguem as suas vidas a Jesus. Primeiro, eu quero isso, oração. Segundo, eu preciso que vocês nos abençoem também financeiramente, para poder mantermos esta obra em crescimento e ampliarmos esse trabalho de evangelização cada dia. Então, como que você pode fazer? Pastor, o que eu vou fazer para me enviar uma oferta? Nós temos o Pix do Ministério Desperta Brasil. O nosso Pix é 43 991 09 0039. É só você entrar aí no seu computador, no seu celular e digitar aí 43 no seu Pix, né? 43 991 090039 e fazer aí a sua oferta de amor e de gratidão a Deus pela palavra que você está recebendo e as bênçãos de Deus na sua vida, e contribuir para que nós possamos irmos mais longe com a pregação do Evangelho. Pastor, eu não tenho Pix. Então você pode enviar para este mesmo celular, 43 991 090039. Você pode enviar um pedido pelo WhatsApp, dizendo: Pastor João Mendes,
eu quero que você envie o número das contas do ministério para mim fazer um depósito. Eu vou mandar do Bradesco, do Itaú e da Caixa Econômica Federal para você, inclusive para você recolher a sua oferta nas lotéricas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela palavra que nos deste hoje, o ensinamento, e pelos nossos amigos que já estão contribuindo para que nós possamos ampliar esta obra de evangelização, e aqueles que ainda hoje vão fazer isso para a glória de Deus. Um grande abraço, meu amigo, minha amiga, e até a próxima edição, se Deus quiser, no dia 27 de abril de 2024. Um ósculo santo no teu coração, e até a próxima programação, segunda-feira, se Deus quiser.